A súmula 297 do STJ prevê que o Código de Defesa do Consumidor também regulamenta as instituições financeiras. Então, o que acontece? Relação dos bancos com os consumidores. Como foi retirada da Constituição Federal aquela regulamentação absoluta das instituições financeiras, as instituições financeiras têm mais liberdade para agir e regulamentar os seus contratos, os seus produtos, as suas modalidades de produtos oferecidos. E com isso, nós temos uma judicialização das relações de consumo. Por que, Keline? Porque antes, o que era um juros previsto de 12% ao ano, hoje os bancos eles colocam juros como bem querem, como bem entendem. Então, como o banco, as instituições financeiras têm mais liberdade hoje, as relações de consumo estão mais frágeis. Superendividamento. Os bancos, eles oferecem de forma descontrolada e desproporcional empréstimos, produtos, contratos aos consumidores, sem fazer qualquer análise de risco, sem fazer qualquer análise se aquele consumidor pode pagar. Então, os bancos, eles estão com liberdade para fazerem. E quem é que vai olhar essa situação? Quem é que vai trazer essa garantia de proteção ao consumidor? Os advogados. Superendividamento, falha nas prestações de serviços, cobranças, fraudes, tudo isso, toda essa relação de consumo, toda essa judicialização está crescendo após a emenda constitucional número 40 de 2003. Porque como os bancos estão com mais liberdade, eles não estão sendo regulamentados diretamente pela Constituição Federal. Então eles não têm mais tanto medo do que fazer com o consumidor. Essa semana eu peguei um contrato onde o juros mensal estava 6,44% ao mês. Isso é um abuso, isso é um absurdo. Mas o consumidor vulnerável, ele sabe? Não sabe. E é aí que entra o advogado especialista. Nós temos várias relações dentro da relação de consumo entre as instituições financeiras e o consumidor. Nós temos várias modalidades, porque não tratamos apenas de empréstimos. As instituições financeiras não oferecem apenas empréstimos, oferecem produtos. Então, cheque especial é uma coisa, cartão de crédito é uma coisa, crédito pessoal público é outra coisa. Quantos aqui já receberam da Nubank uma oferta de um cartão de crédito de R$250? 250, 100 reais. Então, está no nosso dia a dia. Ao passar o cartão de crédito e ter uma compra dupla, e ter uma cobrança indevida, em fazer um empréstimo com juros abusivos. Então, está no nosso dia a dia. Então, o advogado especialista, ele precisa entender que dentro das relações de consumo tem como ganhar dinheiro. Porque os bancos estão cada dia mais violando os direitos fundamentais, estão cada dia mais violando os direitos daquele que é vulnerável, que é o consumidor. Pode passar, por gentileza. O advogado bancário, ele atua como guardião do equilíbrio entre as instituições financeiras e consumidores, garantindo que a força da relação de consumo não se sobrepõe aos direitos fundamentais. Doutor, o que isso significa? Isso significa que o advogado bancário, ele vem para garantir os direitos daquele consumidor vulnerável. Mas por quê? Porque com a liberdade dos bancos lá em 2003, através da emenda constitucional número 40, os bancos estão violando os direitos fundamentais. Como, doutora? Superendividamento. Quem já ouviu falar aqui nessa palavra? O superendividamento, ele tira da pessoa, do consumidor vulnerável, a capacidade de arcar com seus alimentos. Ele tira a capacidade daquele consumidor de pagar um aluguel, de ter um plano de
de saúde, porque ele está super endividado e ele não consegue pagar suas despesas básicas, ou seja, o seu mínimo existencial. Qual é o seu mínimo existencial para sobreviver? Moradia, alimentação, lazer, vestuário. Os bancos têm violado esses direitos. Quais são as teses mais comuns dentro das ações bancárias? Violação de direitos fundamentais, principalmente no superendividamento. Esse ano nós tivemos um coronel que tirou a própria vida, o coronel da PM, que tirou a própria vida porque estava superendividado. Ele chegou no escritório e falou: doutora, minha esposa não sabe que eu estou superendividado, estou com empréstimos no contra-cheque e na conta-salário, eu não tenho como pagar nada, alimentação, aluguel, eu não tenho como pagar. Depois de 3 meses a gente recebeu a notícia que ele se suicidou e a família não sabia. Então, superendividamento, além de ferir o mínimo existencial, ele fere a dignidade da pessoa humana. Então, o advogado especialista no direito bancário, além de ganhar dinheiro, ele precisa saber essas teses e esses entendimentos. Cliente endividado, então fere o mínimo existencial, fere a dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais. E por que isso? Porque a emenda constitucional número 40 trouxe mais liberdade aos bancos, principalmente aqui em Brasília, o Banco de Brasília, o Banco BRB. E quem mais envolve? Os servidores públicos de Brasília. Nós temos aqui em Brasília mais de 60% dos servidores públicos super endividados. Delegada com salário de R$27 mil estava recebendo R$1.800 líquido. Isso fere a dignidade da pessoa humana, fere o mínimo existencial, porque com certeza uma delegada não vive com R$1.800. E por que o banco faz isso? Porque ele quer. Enquanto não levar na justiça, ele muitas vezes não resolve. Então o advogado ele vem para entender a situação do consumidor, do seu cliente, porque dentro do direito bancário nós temos um leque de possibilidades de ações judiciais incríveis. Nós temos execuções, nós temos o superendividamento, nós temos a suspensão dos descontos na conta corrente, contratos abusivos, cobranças em duplicidade. Nós temos fraudes. Essa semana uma cliente minha perdeu R$120 mil com o golpe do falso advogado. Mas doutora, como que entra o direito bancário nisso? O banco teve falha na sua segurança. Ela simplesmente, por vulnerabilidade, estava grávida, passando por problemas familiares. Ela simplesmente passou a senha do banco dela para um golpista em outro estado. E o golpista entrou no celular dela e deixou a conta dela em menos 19 mil negativado. 19 mil não, R$119 mil. E cadê o banco para bloquear essas ações? Para bloquear essas transferências, para fazer uma ligação a ela e falar: Lígia, o seu aplicativo está sendo clonado, cancele, faça alguma coisa. Cadê as orientações do banco? Nada, ela não recebeu nada. E foram 3 bancos e um dia ela fez mais de 3 empréstimos. É comum dela esses empréstimos? É comum de um consumidor? O banco ele precisa saber o perfil do consumidor, porque quem é o detentor das informações é a instituição financeira. E o consumidor é vulnerável. E quem mais é atingido por essa vulnerabilidade? Os idosos. Os idosos recebem ali uma ligação de um golpista, passa todas as informações e cadê o banco para bloquear essas transferências? Então o advogado ele vem para trazer a solução jurídica conforme o caso do seu cliente, além de visar os honorários. Além de entender que é um cliente, é saber que ele é uma pessoa.
que tem sonhos, é uma pessoa que está ali buscando algo para a vida dela. E normalmente o direito bancário ele lida com sonhos. Por que eu perguntei no início o sonho de cada um? Porque muitas vezes a gente vai financiar, vai fazer um financiamento de uma casa para realizar o sonho de uma casa própria, vai fazer ali um financiamento de um veículo para ter um carro próprio. Muitas vezes vai ali fazer um empréstimo para fazer uma construção em casa, mas não olha o contrato. Quantos servidores públicos passam no concurso e depois de 5 meses estão super endividados? O banco vai liberando, vai liberando, vai liberando. Então, Camila, quando você for delegada, cuidado, não aceite todos os empréstimos oferecidos pelo banco. A consciência financeira deve estar na nossa vida desde o princípio, porque senão não vamos alcançar os nossos sonhos. Desculpa, qual é o seu nome? Fábio, recebeu os honorários assim que passou na OAB, fechou o contrato, não teve educação financeira, gastou tudo, como que vai pagar as contas do mês, faz empréstimo para poder solucionar uma dívida. E é aí que vai entrando o direito bancário. Aí você chega na porta de um escritório de advocacia, em um escritório